A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho, dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco em um ano. É o nosso propósito neste ano de 2022 de lermos a Bíblia juntos e ler a Bíblia toda. Então, eu conto com a sua ajuda para trazer mais pessoas para ler a Bíblia conosco, tá bom? Hoje nós vamos ler os capítulos 32, 33 e 34 de Deuteronômio, alguns versículos do capítulo 32 e todo o capítulo 33 e 34. Nós vamos ler sobre a bênção que Moisés declarou sobre as tribos de Israel ali nos seus últimos dias com o povo, e também nós vamos ler sobre a morte e o sepultamento deste maior profeta do Antigo Testamento, o profeta Moisés, o maior homem de Deus no Antigo Testamento, como diz a própria palavra do Senhor. Então, com isso, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 9 de março. Moisés abençoa as tribos. Em contraste com as advertências urgentes contra a infidelidade, as últimas palavras registradas de Moisés são bênçãos otimistas para cada uma das tribos de Israel, enquanto se preparam para assumir a terra que foi prometida a seus antepassados. Embora a interpretação exata de cada bênção seja às vezes obscura, é claro que Moisés está envolvido na hesitação das conquistas pendentes e usa a ocasião para dar encorajamento e esperança. Antes de dar essas bênçãos, Moisés é informado de que ele deve subir em uma montanha para ver a terra de Canaã e morrer logo depois. Moisés convocado antes da morte. Isso está em Números 27, dos versículos 12 ao 14, e também em Deuteronômio 32, versículos 48 ao 52, que é o texto que nós vamos ler. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Or e foi reunido ao seu povo. Isto é, sepultado, né? Você vai ser sepultado com os seus antepassados que já foram sepultados também. Você vai ser reunido com aqueles que já partiram desta vida para a eternidade. Imagine Deus chegar para você e falar: olha, suba este monte, porque é hoje que você vai partir para a eternidade. É uma palavra dura de ouvir, não é verdade? Moisés não foi o único que ouviu uma palavra assim. O rei Ezequias também ouviu uma palavra assim certo dia. O profeta Isaías chegou para ele e falou: olha, prepara sua casa, porque essa enfermidade sua é para a morte, não é para a vida. E aí o rei Ezequias clamou ao Senhor naquele dia, e Deus teve misericórdia e deu a ele muitos mais anos de vida. Aqui Moisés chegou aos seus últimos dias, ao seu último dia. Então Deus está preparando Moisés para partir para a eternidade. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Este é o motivo que Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele deixou a ira subir ao seu coração, ele deixou a ira tomar conta da sua mente, e ele pecou contra o Senhor ali na presença do povo. Ele precisava manter a sua calma naquela situação, né? Ele precisava manter a sua fé
em Deus, continuar dependendo ali de Deus, confiando em Deus, e ele falhou naquele momento, porque ele era homem, como eu e você. Nós somos falhos, nós temos momentos de fraqueza, e por causa deste momento de fraqueza, Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. Como temos dito anteriormente, isso não quer dizer que Moisés perdeu a sua salvação. Isso não quer dizer que Moisés foi para o inferno, não. Moisés foi salvo. Nós vamos ver que o testemunho de Deus acerca de Moisés, no momento da sua morte, é que ele é o servo de Deus, servo do Senhor. Então Moisés foi salvo. Moisés está no paraíso, juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó, aguardando a igreja que vai subir para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Então, Moisés foi salvo. Eu creio também que Arão foi salvo. Eu creio que Miriam foi salva também. Mas o pecado, ele tem consequências. Deus perdoa os nossos pecados, Deus nos redime dos nossos pecados, Deus restaura a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos laços familiares, o nosso casamento, Deus restaura tudo isso, mas tem consequências a si mesmo, e muitas vezes nós pagamos nesta vida por causa de pecados que nós cometemos. Tem muitas formas, sabe, que nós podemos interpretar o que aconteceu com Moisés, mas a palavra do Senhor é muito clara. Ele falhou, e por causa da sua falha naquele momento, a punição dele, o castigo dele é este. Ele não entra na terra prometida, mas ele vai ver. Isso não quer, como eu disse, ele é salvo. A eternidade de Moisés está segura no Senhor, mas a bênção terrena que ele poderia ter desfrutado aqui, ele não desfruta. Vamos continuar, versículo 52. Por isso, você verá a terra à sua frente, Deus falando com Moisés, mas não entrará nela, na terra que deu aos filhos de Israel. Perdão, na terra que dou aos filhos de Israel. Moisés abençoa as tribos. Então, o que você faria, né? O que eu faria se Deus chega para mim e fala, olha, você fez um bom trabalho até aqui, Douglas, tá? Você fez muitas coisas boas, né? Mas você falhou e por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Você vai morrer aqui, no deserto. Eu não sei qual seria a minha atitude, né? Eu não sei. Certamente eu ia ficar triste, arrependido, mas eu não sei. Moisés, ele é um líder exemplar, até neste momento de correção do Senhor aqui, onde Deus está avisando ele, informando ele mais uma vez que ele não vai entrar na terra prometida por causa do erro dele, do pecado que ele cometeu. Ele vai agora pronunciar bênção sobre o povo de Israel. Ele poderia, né, sabendo de todas as maldições que Deus tinha prometido para o povo se eles desobedecessem, ele poderia falar, não, sabe o que eu vou fazer? É minha última pregação, né? Então, eu vou pregar mais uma palavra dura para esse povo. Eu vou meter o chicote nesse povo aí mais uma vez, porque eu não vou entrar mesmo nessa terra. E eles são tudo um povo incrédulo mesmo, eu sei que eles são, então eu vou meter o chicote neles. Não, Moisés, ele vai abençoar o povo, ele vai declarar a bênção que Deus tem preparada para este povo. Claro, se eles obedecerem ao Senhor. Se eles obedecerem, Moisés está declarando mais bênçãos aqui. A memória que o povo de Israel guarda de Moisés, essa última pregação, esta última oratória de Moisés é uma oratória, uma pregação, um discurso de bênção para o povo. Que nós possamos abençoar os nossos irmãos e também os nossos inimigos, né? Em qualquer situação que estivermos passando, seja qual for a circunstância da nossa vida, que nós sejamos instrumentos de bênção, né? Instrumentos de bênção
do Senhor para as outras pessoas. Falar a verdade quando é necessário, sim. Falar a verdade, anunciar o juízo de Deus, mas também anunciar as bênçãos que Deus tem para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler agora Deuteronômio 33, dos versículos 1 ao 29. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Antes da sua morte, o testemunho da palavra de Deus é que Moisés é homem de Deus. Ele é um homem de Deus, ele não é um incrédulo, uma pessoa que blasfema, um rebelde, não. Ele é um homem de Deus. Ele disse, o Senhor veio do Sinai, o monte, que fumegava, onde Deus deu as leis, o monte das leis, e lhes alvoroçou de Seir. Seir é a terra dos Edomitas, os descendentes de Esaú. Este povo vai se tornar inimigo de Israel. Então, Monte Seir tá falando assim de inimigos. Ele alvoroçou o povo de Israel no meio dos seus inimigos, tirou o povo de Israel do meio dos seus inimigos. Do Egito, por exemplo, Deus tirou. Resplandeceu desde o Monte Parã. Monte Parã era o deserto. O deserto. Deus estava com o povo de Israel. Então, em outras palavras, Deus esteve com o povo de Israel em todos os momentos. No Sinai, quando o povo de Israel estava no meio dos inimigos lá em Israel, no Egito, quando o povo foi atacado no deserto, quando o povo estava no deserto, Deus estava com eles em todos os momentos. Ele, falando de Deus, veio das miríades de santos. Isto é, são os anjos, e miríade significa 10 mil. Deus veio dos milhares e milhares de anjos, veio da presença dos anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na direita de Deus, na mão direita de Deus estava a lei. Quando nós falamos da mão direita do Senhor, nós lembramos que Cristo está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E também lembramos, quando falamos da lei, nós lembramos que Cristo é o Verbo de Deus encarnado, é a palavra de Deus. E nós vemos que toda a lei ela aponta para o Senhor Jesus e toda a lei se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Então Deus veio da presença dos anjos, da presença do seu Filho pré-encarnado, do Verbo, da palavra de Deus. Deus trouxe isso ao povo de Israel, a lei. Trouxe dos céus a lei e deu ao povo de Israel. Na verdade, amas os povos. Deus ama todos os povos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, Deus ama os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Agora tem uma diferença. Quem está nas mãos do Senhor são os santos, aqueles que foram santificados pela fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Os teus santos estão nas tuas mãos. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Deus ama todos os povos, mas quem Deus carrega nas suas mãos são os teus santos, porque estes foram redimidos pela fé, foram perdoados pela fé, e estes se colocam aos pés do Senhor. Os santos do Senhor, eles são humildes, eles se humilham perante o Senhor para aprender de Deus. São estes que Deus carrega em suas mãos. Os outros, o Senhor Jesus Cristo disse, já estão condenados. Deus ama todas as pessoas, mas aquelas que não colocam a sua fé única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, essas pessoas, diz o Senhor Jesus em João 3, já estão condenados. Vamos continuar. Versículo 4. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Israel. Aquilo, a herança, aquilo que vai ser passado de geração em geração.
Não são as riquezas que o povo conquistou, não é só as terras, não é só as riquezas, não são só os muitos gados, os animais, o ouro, a prata, não. A maior herança, a verdadeira herança que o povo recebeu de Moisés para passar de geração em geração é a lei de Deus. Que Deus nos ajude, amados, para que nós possamos dar esta herança para os nossos filhos, para as gerações que virão após nós, o temor do Senhor, a fé no Senhor, o temor, o conhecimento da palavra de Deus. Esta é a maior herança que nós podemos passar para a próxima geração. E é isso que Moisés deu para o povo de Israel passar de geração em geração. O Senhor se tornou rei em Jesurum. Nós falamos ontem, né? Jesurum é uma palavra no hebraico que significa o justo, o amado. É outra forma de se referir a Israel. Quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. E agora Moisés começa a declarar bênçãos específicas para cada uma das tribos. Não declara para todas. Nós vamos ver que Simeão não recebe uma bênção específica, porque Simeão passa a fazer parte da tribo de Judá. Mas vamos lá. Versículo 6. Que Rúben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos, luta por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Judá seria aquele que iria para a batalha. Judá representa as forças militares de Israel, né? Embora todas as tribos tenham representantes, Judá era aquela tribo de guerreiros, era aquela tribo que ia à frente. Então a bênção que Moisés profetiza, deseja para Judá, é que eles vão para a guerra, mas que Deus lute por eles. E Deus derrote os inimigos de Judá, e aí traga eles de volta para o meio do povo, traga os soldados israelenses de volta para a segurança do povo de Israel. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim para o homem fidedigno. O Tumim e o Urim, nós falamos sobre isso em semanas passadas, né? Eram pedras que o sacerdote usava durante alguns rituais, onde ele consultava o Senhor. Não era assim um jogo de búzios ou algo parecido com o cartomante ou nada disso. Era pedras que ele usava como um símbolo de fé ali, no momento de oração, de buscar uma resposta do Senhor. As pedras em si não acendiam, não faziam coisas mágicas, elas não se posicionavam, nada disso. Elas simplesmente eram um instrumento de fé, uma coisa que o sacerdote usava naquele momento de oração, de busca ao Senhor. Então, o sacerdote vem da tribo de Levi, então a oração é que haja a bênção de Moisés é que o Senhor responda a este homem, ao sumo sacerdote, que estiver fazendo essas orações, buscando a resposta do Senhor. Que tu provaste em Massá, com quem discutistes nas águas de Meribá. Aqueles momentos, né, que Arão foi com Moisés e pecou ali na presença das águas. Moisés está pedindo que o Senhor tenha misericórdia do próximo sumo sacerdote. Embora ele venha de uma descendência de homens que pecaram, que Deus, mesmo assim, fale com ele, mesmo assim responda às orações do sumo sacerdote. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ok? Vamos tentar entender o que o Senhor está falando aqui. Você vai lembrar que em Êxodo 32, dos versículos 26 ao 28, o povo tinha feito um bezerro de ouro, né? E tinha adorado o bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte recebendo as leis, as tábuas dos 10 mandamentos. E aí Deus fala: olha, desce porque o povo
pecou, o povo fez um bezerro de ouro. Aí quando Moisés chega lá, o povo tinha cometido aquele pecado, e aí Moisés chama os levitas e fala, olha, os homens justos que estiverem aqui, vem até mim, pega a sua espada e vá e mate os seus compatriotas israelitas que fizeram este pecado, que cometeram este pecado. Isso está em Êxodo 32, dos versículos 26 ao 28. Então, nesta bênção que Moisés está decretando para a tribo de Levi, Moisés está lembrando o Senhor. É como se fosse uma oração, sabe? E nesta oração Moisés está dizendo, olha Deus, abençoe esta tribo de Levi, abençoe o povo desta tribo, porque eles, quando o Senhor exigiu que a justiça fosse feita, que os idólatras fossem mortos, foi o povo, foi homens desta tribo, Senhor, que se levantou. Naquele momento, eles não tiveram piedade nem dos seus pais e das suas mães. Eles não tiveram piedade dos seus irmãos e dos seus filhos. O que eles fizeram foi, eles guardaram a tua palavra, Senhor, e eles observaram a tua aliança. Então, Moisés está lembrando o Senhor nesta oração, né, neste pedido de bênção para a tribo de Levi. Deus está dizendo, olha, Moisés está dizendo, perdão, Deus abençoe esta tribo, porque eles guardaram a tua lei, a tua palavra, eles observaram a tua aliança, eles fizeram até naquele pedido difícil que o Senhor fez, eles foram fiel a ti, Senhor, não tiveram piedade. Então, abençoe, Senhor, esta tribo também. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incensos às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Moisés está... a parte da bênção de Moisés para a tribo de Levi é que eles continuem fazendo aquilo para o que eles foram separados, para ser os obreiros do tabernáculo, do templo, para oferecer holocausto e incenso e dirigir os cultos ao Senhor. Ele deseja que o povo, a tribo de Levi, continue fazendo isso. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Moisés pede que Deus abençoe e aceite tudo que os levitas fizessem ao Senhor e que o Senhor fizesse juízo contra todos os que se levantassem contra os levitas. Esta é a bênção que Moisés pede para a tribo de Levi. Agora para Benjamim. E lembrando, né, amados, quando nós vemos um nome aqui, nós entendemos que está se referindo a toda a tribo, sabe? Porque estes homens em específico, eles morreram lá no Egito, né? Juntamente com José. Durante aqueles 400 anos que o povo de Israel ficou no Egito, Benjamim entrou no Egito com Jacó e o restante dos seus irmãos, mas eles morreram. Então, a menção dos nomes dos cabeças de cada tribo se refere a toda a tribo, né? Então, da tribo de Benjamim, Moisés disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, que caia as melhores chuvas dos céus, que seja o melhor orvalho sobre a terra, até das profundezas, né? A fertilidade da terra, que seja a terra mais fértil, né? Os nutrientes da terra, né? Das profundezas da terra, que seja os melhores para as plantações das tribos de José, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem,
com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. É a oração de Moisés. De tudo que Deus tem para dar para as tribos de Israel, Moisés está pedindo as coisas mais excelentes para a tribo de José, inclusive a bondade do próprio Deus, daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro. Ele tem a força, né? A presença, a importância do primogênito de um touro. E os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Isto é, Josué, as tribos de Josué, que é a tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés, essas duas tribos vão derrotar, vão ter vitória sobre todos os seus inimigos. É a oração de Moisés. Tais, pois, são as miríades de Efraim, os milhares, os dezenas de milhares de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse, aquela foi a bênção para José, agora a bênção para Zebulon. Alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Aqui, nesta bênção, tem um mistério aqui. Tem uma profecia a mais que Moisés está declarando para Zebulon e para Issacar. Zebulon e Issacar, eles não teriam um litoral do mar Mediterrâneo. Eles ficariam para dentro, para o interior da terra de Canaã. Mas Moisés está dizendo que as fronteiras de Zebulon e de Issacar vão se estender. Porque a bênção que Jacó, o pai deles, declarou antes de Jacó morrer, é que eles teriam-se a fartura dos mares. Então Moisés está concordando, harmonizando-se com a promessa de Jacó, a bênção de Jacó, de que Zebulon e Issacar vão se estender também. E eles vão alcançar também os mares, e eles vão ter a bênção dos mares também. E além disso, eles serão um povo, uma tribo, que vai levar, que vai conduzir o povo de Israel a adorar o Senhor, a oferecer sacrifícios. Eles não são levitas, mas eles serão uma tribo de povos tementes ao Senhor, que vão levar o povo de Israel a adorar o Senhor nos montes. De Gade disse, aquela foi as bênçãos para Zebulon e Issacar, agora para Gade. De Gade disse, bendito aquele que expande o território de Gade, como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Isto está falando novamente das vitórias que a tribo de Gade terá sobre os seus inimigos. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Este último trecho aqui da bênção, Moisés está declarando, lembrando, testemunhando de que Gade, lembre-se que Gade era uma das 3 tribos que ficou ao leste do Rio Jordão. Então ficou os Rubenitas, Gade e a meia tribo de Manassés. E aí, quando eles fizeram aquele pedido de ficar do lado de cá do Rio Jordão, Moisés falou, tudo bem, vocês podem ficar, mas vocês têm que prometer que vocês vão vir lutar com os seus irmãos, com as outras 10 tribos, para conquistar a terra. E aí depois vocês podem voltar para ficar nas suas terras. E eles prometeram. E aqui Moisés, profeticamente, está declarando, testemunhando que Gade fez isso, que Gade veio, atravessou o Jordão, veio com os chefes das outras tribos, do povo, e executou a justiça do Senhor.
e os seus juízos, isto é, guerreou juntamente com seus irmãos, lado a lado, né, com as outras tribos, a tribo de Judá, de Simeão, de Efraim, de Asser, Issacar, Zebulon, Naftali, e as outras tribos ali, guerreou com elas e ajudou o povo de Israel a conquistar a terra. Então, Moisés está declarando bênçãos de acordo com a obediência do povo de Gade. De Dan. Então, aquela foi a bênção para Gade. Agora, a bênção que Moisés declarou para Dan. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Baçã. E Baçã nós vimos, né, algumas leituras atrás. Baçã era uma terra muito fértil, com muitos bois, com muitos animais, muitas árvores. Era um lugar assim, de floresta, um lugar maravilhoso. E Moisés está declarando que Dan vai ser como um leãozinho que vai viver naquelas terras e vai desfrutar daquelas terras de Baçã. De Naftali, disse: Naftali receberá favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sol. Naftali foi a tribo que ficou ao redor do Mar da Galileia. Este lago aqui é o Mar da Galileia. Naftali teve o privilégio de possuir o Mar da Galileia e o sul do Mar da Galileia. Este é o lago que Moisés está profetizando para a tribo de Naftali. De Asser disse: Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Então essas foram as bênçãos que Moisés declarou sobre as tribos de Israel. Agora Moisés volta a louvar o Senhor. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação e por baixo de você ele estende os braços eternos. Nós vimos, né, não lembro se foi ontem ou 2 dias atrás na nossa leitura, Deus se compara como a águia que abre as suas asas e traz os seus filhotes nas suas asas, né? É a mesma imagem que Moisés está usando aqui, a mesma linguagem figurativa aqui, que Deus vai carregar o povo de Israel sobre os seus braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Na sua última oportunidade de falar com o povo de Israel, antes de partir para a eternidade, Moisés declara essas bênçãos maravilhosas para as tribos de Israel. É um legado maravilhoso que Moisés deixa. Apesar das suas falhas, Moisés deixa um legado exemplar para todos os líderes e para todo cristão também, para todo servo do Senhor. Moisés deixa este legado para nós. Morte e sepultamento de Moisés. Abençoadas as tribos e todas as coisas em ordem, Moisés se prepara para subir o Monte Nebo, para uma visão há muito esperada da terra prometida. Deve ser com emoções misturadas que ele sobe o último degrau e olha para baixo sobre a terra que emana leite e mel. A terra é rica e fértil, há espaço para uma nação e raízes, finalmente, para um povo errante. A longa jornada valeu a pena, e o Deus que tudo prometeu é realmente fiel. Mas a terra ainda deve ser conquistada.
Embora Moisés tenha toda a confiança de que Deus pode libertar a terra, ele sabe que a conquista territorial não é nada comparada à luta que os israelitas enfrentarão na tentativa de manter seu relacionamento de aliança com Deus. Assim, Moisés deve estar animado e preocupado, sem falar que ele deva estar apreensivo com sua própria morte iminente. Moisés vista terra prometida. Deuteronômio 34, versículos 1 ao 4. Moisés está no Monte Nebo. Isto aconteceu cerca de 1406 anos antes de Cristo. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. Isto é, toda a terra, sabe? Deus mandou Moisés a um lugar, a um monte, este Monte Nebo. Ele estava a uma altura tão alta que deu para Moisés ver todas as terras que o povo de Israel iria possuir. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Moisés morre. Deuteronômio 34, dos versículos 5 ao 7. Em Moabe, lá no Monte Nebo, lá em cima. Assim Moisés, servo do Senhor. Nós vimos que lá atrás a palavra do Senhor disse que Moisés era homem de Deus. Aqui, no momento de sua morte, o testemunho da palavra de Deus é que Moisés é servo do Senhor. Que nós possamos, que o Senhor possa dizer de nós, não é verdade? No nosso momento de partir, que nós somos servos do Senhor. Amém? Esta é a minha oração para mim e para você. Que Deus tenha misericórdia de nós e em nosso momento de partir, que Ele possa dizer: venha, seja bem-vindo, meu servo, servo do Senhor. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Isto é, Deus, o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Deus não permitiu que o povo de Israel sepultasse Moisés. Deus mesmo se incumbiu de sepultar o corpo de Moisés. Moisés realmente morreu. Moisés não foi arrebatado como Elias, por exemplo, como Enoque. Moisés ainda não ressuscitou, como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Moisés morreu naquele dia, aproximadamente 1406 anos antes de Cristo. O Senhor Deus próprio sepultou o corpo de Moisés e não permitiu que o povo de Israel sepultasse o corpo. E aí tem muitas explicações, né? Alguns dizem que Deus não permitiu o povo de Israel sepultar Moisés porque eles iam adorar a Moisés, eles iam embalsamar Moisés, por exemplo, como eles tinham aprendido a fazer lá no Egito, né? Eles iam embalsamar o corpo de Moisés, colocar num cofre, né? E guardar o corpo de Moisés, e o corpo de Moisés ia se tornar um ídolo para eles. Outros dizem que Deus não permitiu que o povo sepultasse o corpo de Moisés para transmitir assim uma impressão de uma certa eternidade, sabe, com a vida de Moisés. A ideia de que Moisés morreu, mas Deus o sepultou e Deus o ressuscitará quando Deus quiser.
tem uma certa, assim, um certo mistério, sabe, com a morte de Moisés, que diz respeito à eternidade, sabe, da obra de Moisés. Moisés trouxe a lei de Deus que é perfeita, a lei de Deus que é eterna, a lei de Deus que não muda. Então, Deus faz essa exceção com o corpo de Moisés para deixar esta impressão no povo de Israel. A Bíblia não diz o motivo, são só especulações, né? Mas o fato é que Moisés morreu e Deus sepultou o corpo de Moisés. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. É interessante que em Deuteronômio 31, no versículo 2, Moisés diz assim sobre si mesmo. Ele diz: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. É um dos motivos que ele dá quando ele está avisando o povo de Israel que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés diz sobre si: eu não tenho mais forças para fazer o meu trabalho. Mas nós vemos que aqui, em Deuteronômio 34, versículo 7, que o testemunho do Senhor acerca de Moisés ele tinha 120 anos de idade quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o seu vigor. Isso quer dizer que, se Moisés não tivera pecado contra o Senhor, ele tinha sim condições. Ele não achava, talvez, né? Talvez os sofrimentos da vida, né? Tudo que ele tinha passado durante todos aqueles anos liderando este povo rebelde tinha realmente esgotado ele. Mas Deus está dizendo que não. Moisés tinha força sim. Deus poderia usar Moisés por mais um tempo. Deus poderia sim usar ele por mais um tempo. Aí eu entendo, irmãos, que não importa o que as outras pessoas dizem de nós. Ah, você é fraco, você não tem estudos, você não tem capacidade. Não importa o que as pessoas dizem de nós. Não importa até mesmo o que nós pensamos de nós. O que importa é o que Deus diz de nós. E se Deus diz que nós não estamos fracos e que nós não perdemos o nosso vigor, mesmo que nós nos sentimos fracos e sem vigor, nós temos forças em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Então, nos nossos momentos de fraqueza, nos momentos em que nós achamos que não podemos mais, nestes momentos, nós temos que ir ao Senhor e confessar a Deus: não dá para mim mais. Não dá, eu não consigo, Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais capacidade. É aí que Deus pode trabalhar em nossas vidas, nos capacitar, nos dar força novamente, renovar as nossas forças, os nossos ânimos e nos dar a capacidade, a força de lutar mais um dia. Aqui Deus está dizendo que Moisés tinha sim a capacidade de continuar, mas chegou o tempo de Moisés passar aquela responsabilidade para o próximo, que era, no caso, Josué. Israel em luto, Deuteronômio 34, versículo 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué lidera, Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Moisés tinha ungido Josué. Este homem que estava prestes a morrer, este grande homem de Deus, este servo do Senhor, este maior dos profetas do Antigo Testamento, ele ungiu o seu sucessor. Ele impôs a mão sobre Josué e Josué recebeu o espírito de sabedoria. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor
havia ordenado a Moisés. Homenagem a Moisés. Deuteronômio 34, versículos 10 ao 12. Nunca mais se levantou em Israel. Isso aqui, irmãos, é o testemunho da palavra de Deus acerca de Moisés. Aí, muitos estudiosos explicam que isto aqui pode ter sido escrito por Moisés, sabe? Inspirado pelo Espírito Santo, prevendo, né, o que aconteceria após a sua morte. Mas provavelmente, a maioria dos estudiosos, eles concordam que provavelmente isto aqui foi adicionado pelos escribas, sabe? Os escribas que estavam concluindo o cânon, sabe? A organização do Antigo Testamento, eles inspirados pelo Espírito Santo e tendo vivido, né, por gerações e gerações, eles puderam olhar para trás e dizer que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Se nós pegarmos a Bíblia e formos até Malaquias e olharmos ali o último versículo de Malaquias e olharmos dali para trás, de Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, não teve profeta maior do que Moisés. Agora, se você virar a página e você começar ali em Mateus, e você começar de Mateus em diante, você vai ver que veio, depois de Moisés, um muito maior do que Moisés. E eu não estou falando de João Batista, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nascido de homem não teve profeta maior do que João Batista, não teve homem maior do que João Batista. Então, no Antigo Testamento, Moisés é o maior, nascido de homem e mulher. No Novo Testamento, João Batista é maior. E nós vamos falar por quê. Por que João Batista é maior quando nós chegarmos lá. Mas além destes dois, o próprio João Batista disse: após mim vem um que é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eu batizo com água, mas aquele que virá após mim, ele é mais poderoso do que eu, porque ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, este é, claro, o Senhor Jesus Cristo, o maior de todos. Na Bíblia toda, não tem ninguém maior do que ele, não tem ninguém mais excelente do que ele, não tem ninguém que foi mais fiel a Deus do que ele, não tem ninguém que amou mais a Deus do que ele, não tem ninguém que foi perfeito como ele. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, a perfeita encarnação de Deus, de toda a divindade, Jesus Cristo, o maior e mais perfeito de todos. Aqui nós estamos lendo no Antigo Testamento, nós estamos aqui ainda, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, né? Então até aqui, Moisés é o maior dos profetas. Assim termina a vida do maior homem de Deus desde Abraão. Assim como Abraão ensinou a uma família sobre fé, Moisés ensinou a uma nação sobre a lei. E nos próximos séculos, e este com um maiúsculo é de propósito, em referência ao Senhor Jesus Cristo. Maior do que ambos, ensinará o mundo inteiro sobre amor e graça. Amém? Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, hoje eu e você podemos louvar a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida destes homens, como Abraão, que é o pai da fé. Nós louvamos a Deus pela vida de homens como Jacó, como Moisés. Estes homens, eles deixaram exemplos para nós. E
mas em muitos momentos eles falharam. Isto também é um aviso para nós, que nós também podemos falhar, que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas estes homens, eles realizaram o que eles realizaram pela fé em Deus e pela graça que Deus deu a eles para cada obra. Moisés fez uma grandiosíssima obra, a maior obra feita do Antigo Testamento, Moisés realizou. Foi Moisés que fez. E ele levou o povo até a terra prometida, mas ele não pôde liderar o povo para atravessar aquela terra prometida, porque ele é falho, porque ele foi falho, assim como eu e você também somos falhos. Então ele foi impedido de entrar. Mas eu louvo a Deus, porque aquele que não é falho, aquele que é perfeito, aquele que não pecou, este Jesus Cristo, ele não só morreu por nós na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele falou que ele estava indo ao Pai fazer o quê? Preparar-nos um lugar. Preparar a nova Jerusalém, a nova terra prometida, a melhor terra prometida. Ele foi preparar esta terra. Moisés não pôde entrar na terra prometida, terrena, que Deus deu ao povo de Israel. Mas a terra prometida, celestial, Cristo não só vai entrar nela, mas Cristo está preparando ela para trazer ela a este mundo, para refazer este mundo, para trazer a nova Jerusalém do céu, para os seus santos habitarem com ele nela. Cristo vai nos levar aos céus, depois ele vai descer conosco e vai trazer a nova Jerusalém, a terra prometida. Então, amados, quando eu e você falhamos, mas nós nos humilhamos perante a cruz de Cristo e clamamos pela misericórdia do Senhor e confiamos e cremos que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo nós somos perdoados e almejamos, batalhamos para agradar o Senhor, para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, como Ele nos chama para ser. Quando nós fazemos isso, então nós podemos descansar na certeza que, apesar de todas as nossas falhas, Cristo, que é perfeito, vai nos levar para a terra prometida. Mais do que isso, Ele vai trazer a terra prometida a nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja Deus. Então, fique com esta palavra, amém, nesta noite, neste dia, não sei o horário que você está assistindo, amém? Que o Espírito Santo possa encorajar você através desta palavra hoje, amém? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, o seu compromisso, o seu amor, a sua dedicação à leitura da palavra do Senhor. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco. Nós pedimos estes likes, estes comentários, porque isto ajuda o próprio sistema do YouTube, ajuda este conteúdo, este vídeo se destacar na própria plataforma do YouTube. Os vídeos que recebem muitos likes e muitos comentários e são muitas vezes compartilhados, o YouTube percebe que estes vídeos estão sendo assistidos, né? E as pessoas estão gostando. E aí o YouTube começa a recomendar estes vídeos, a sugerir estes vídeos para as pessoas. E aí as pessoas vão se inscrevendo, vão dando like, vão deixando comentário, e isto vai criando uma bola de neve. E aí isso ajuda mais a divulgar o conteúdo. Então, se este conteúdo tem sido uma bênção para você, certamente será bênção para outras pessoas, tá bom? Então, nós contamos com a sua ajuda para divulgar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Amanhã nós estaremos aqui de volta, lendo a maravilhosa palavra do Senhor. Então, eu te aguardo aqui amanhã, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.